Pode ir. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vou falar aqui se alguém estiver acompanhando no YouTube aí depois. Nós vamos começar. Esse livro aqui chama Prema Vivarta. Foi escrito por associado eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se chama Srila Jagadananda Pandit. Que conviveu com o Srimad Mahaprabhu desde a infância dele e acompanhou o Chaitanya Mahaprabhu por quase todo lugar. Ele só não foi a Vrindavan, quando o Chaitanya Mahaprabhu foi rápido a Vrindavan, depois voltou, ele não foi. E algumas outras poucas ocasiões. O resto, quase todo o tempo, de Jagadananda Pandit estava com o Chaitanya Mahaprabhu. Em Navadvip, depois em Puri. E no sul da Índia também. Só que ele não foi. O resto tudo, sempre Jagadananda Pandit estava com Chaitanya Mahaprabhu. O livro chama Prema Vivarta, a tradução é Reversas Transformações do Amor Divino, porque o humor dele era parecido com o de Satyabhama, que era uma das rainhas de Dwara, casada com Krishna, que era um amor que se opunha ao objeto de adoração e que causa brigas transcendentais. Então, porque ele tinha um pouquinho desse humor, às vezes ele é conhecido como Satyabhama, mas ele não era Satyabhama, ele tinha alguma coisa desse humor só. Na verdade, ele é Gopi, no mundo transcendental, os passatempos de Radha Krishna. É um dos principais associados de Chaitanya Mahaprabhu. Esse livro ele fala a essência de todos os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Esse livro é glorificado por todos os Gaudiya Vaishnava. O Gurudev costumava dar palestras, tipo uma semana inteira sobre ele. Na Índia, viajando pelo mundo. Na Itália, tem no YouTube, ele lia esses versos também, explicava. É um dos livros mais importantes. Então, primeiro, aqui ó, tem um verso aqui no Chaitanya Charitamrita que fala assim, ó, Pandita Jagadananda Prabhura Pranaru Loke Kyata Jeho Satya Bhamara Swarup. Jagadananda é a vida do Senhor, ou seja, de Sri Chaitanya.
Outro verso fala assim: Jagadanandira prema vivarta sunne jaijan, primeira sarupa jane paya premadhan. Qualquer pessoa que escuta este livro, Prema Vivarta, escrito por Jagadananda Pandit, compreende a natureza do amor divino e alcança essa riqueza. Ele não é tão simples de ser praticado, mas por ser uma filosofia difícil de compreender, esse livro é fácil, porque as palavras de Jagadananda é simples e direto. Então, por mais complicado que seja, esse livro ele usa palavras bem simples, então torna a coisa não muito difícil de ser compreendida. Então, por isso que também esse livro é bom, para ter uma ideia dos ensinamentos de Mahaprabhu numa linguagem simples e direta. Esse é o único livro conhecido que ele escreveu. É uma joia preciosa no mundo Gaudiya Vaishnava. É glorificado no Chaitanya Charitamrita, igual falou nesse verso aqui, Kaviraj Goswami, todos os nossos acharyas também glorificaram esse livro. Então, aí cada um lê um capítulo inteiro, que são curtos, para não ficar trocando toda hora, acho que vai ficar melhor. Vamos ler assim, ó. Cada um lê um capítulo e um sub, porque tem que usar aqui tem um capítulo e o subcapítulo, né? Vamos mudar no subcapítulo, que aí troca mais. Você vê quando tiver o título aí em cima, aí troca. Deu para entender aí? Beleza. O título está centralizado, né, Prabhu? Mas aí nós vamos trocar no subtítulo sempre. Tá, ok. Que tem o subtítulo. Aqui é invocação auspiciosa primeiro. Eu vou ler em sânscrito, Denis começa aí. Radha Krishna Pranaya Vrikriti Lajini Shakti Rasma Dekatmana Vapi Bhuvi Pura Deha Bedam Gatoto Chaitanyakhyam Prakatam Madhunata Dvayam Chaikam Maktam Radha Bhava Jyoti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. Mangala Charana, invocando a auspiciosidade. Mesmo que Sri Radha e Sri Krishna sejam um por natureza, devido à potência chamada Hladini Shakti, uma transformação do seu Radha Krishna, amor, eles também existem eternamente em formas separadas. Agora, eles se manifestam nessa forma combinada como Sri Chaitanya. Eu me curvo em reverência a ele, que é o próprio Krishna adornado com o coração e a aura de Sri Radha. Capítulo 1. Eu me curvo incessantemente ao absoluto. Pera aí. Então, esse primeiro aqui, invocação, está falando, ó, que mesmo pesar de Radha e Krishna,
ser por natureza um. Por quê? Porque, na verdade, Radha não é diferente de Krishna. Por esse motivo, eles são um, tipo como se fosse um dividido em dois para passar tempo. Através de Hladini Shakti, que é Hladini Shakti é a potência de prazer de Krishna. A personificação dessa potência é Sri Radha. Eles existem, apesar de eles serem um, eles existem em formas separadas eternamente, ou seja, Radha e Krishna separados. Apesar de ser um, existem separados. Agora eles manifestaram em uma forma combinada como Chaitanya Mahaprabhu, os dois. Eu peço reverências a ele, que é o próprio Krishna adornado com coração e aura de Sri Radha. E Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, mas os sentimentos e a cor ou brilho é de Radharani. Esse é Chaitanya Mahaprabhu. Não vai ser tão fácil de compreender, mas pegar pelo menos teologicamente já é bom. Aí qualquer coisa, dúvida, já pode parar e perguntar para não ficar muito assim. Vamos lá. Akhanda Advaya Gyan Sarva Tattvasar Sei Tattvedanda Para Nama Barabar. Capítulo 1. Eu me curvo incessantemente ao absoluto, não dual e indivisível, a essência de todas as verdades. O absoluto, às Espera vezes, aí, vou ler o sânscrito. É bom para mim também editar. Sei Tattva Kabhudu Irada Krishnaru Kabhu Eka Parat Para Chaitanya Swarup. eu me curvo incessantemente ao absoluto. Não, o absoluto Segunda linha. Tá. O absoluto, às vezes, é dois, Radha e Krishna, e outras vezes, um, Shri Chaitanya, a entidade suprema. Tattva Vastu Eka Sada Dvitya Bhaya Vastu Vastu Shakti Madhe Kichu Bedhanai. O absoluto é eternamente um sem que haja um segundo. E não há diferença entre o absoluto e a energia do absoluto. Absoluto, ou seja, Deus é um sem um segundo. Não é porque Radha Krishna é um, Krishna aparece em forma separada como Radha e Krishna, depois combina, vem como Chaitanya Mahaprabhu, que ele se torna dois, não, é sempre um. Não há diferença absoluta e a energia, por esse motivo, a energia e ele, não há diferença entre eles. Bedanai vate kintu sada bedatai beda beda vichincha sarva bedegai. A energia do absoluto é espiritual por natureza. Existência em forma e prazer em ação. Então, a energia do absoluto possui três aspectos. Não, faltou um verso aí. Na verdade, não há diferença entre eles. Na verdade, não há diferença entre eles. Ainda assim, sempre há diferença entre eles. Todos os Vedas glorificam esta inconcebível diferença e não diferença. Isso falou aqui, ó. Beda Beda Avichincha é o nome do concepção teológica que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer, que é igualdade e diferença simultânea. Por isso está falando, ó, sempre há diferença entre eles, e ainda assim não há diferença entre eles. Os Vedas glorificam isso como inconcebível diferença e não diferença. Um exemplo é a gente, diva, alma, a gente é igual e diferente de Deus. Igual porque as qualidades são as mesmas. Transcendental. A alma é transcendental, Deus é transcendental. Satidananda tem potência para ser, mas em quantidade é diferente.
A alma nunca pode ser nem igual nem melhor que Deus, é diminuto e Deus é infinito. É igual e diferente. Essa filosofia é inconcebível. Você está entendendo aí? Alguém? Está acompanhando? Sim, tranquilo. Sim, estão comendo. Vastu Shakti Chit Swarup Bhavete Sandhini Kriyate Hladinitai Tribhavadharini. A energia do absoluto é espiritual por natureza, existência em forma e prazer em ação. Então, a energia do absoluto possui três aspectos. Vastu Shakti Dhare Vastu Deya Parichai Vastu Shakti Kriya Yoge Sarva Siddhai. O absoluto revela a si próprio através de sua energia. Quando as energias da verdade absoluta se tornam ativas ou funcionais, tudo se torna perfeito. Tudo é obtido por meio das interações destas energias. Akhanda Vastu Te Bhava Kriya Nityai Shakti Shakti Mam Vastu Tabu Prithaknai. Sentimentos e ações acontecem constantemente no absoluto indivisível. O absoluto é energia e o possuidor de todas as energias. Ainda assim, o absoluto é não diferenciado. Tá falando aqui, ó, é que a energia, o possuidor da energia, é o absoluto. Ainda assim, ele é não diferenciado. Não é porque ele tem várias energias que eles se tornam dois, ou que ele fica diferenciado, não. Ele é indivisível. Então, ele tem vários tipos de energia e ele não se divide por causa disso. Hladini Vastu Kedia Duiti Swarup Braje Radha Krishna Lila Karaya Parup. Hladini Shakti separa o absoluto em dois e faz com que os passatempos em Vraja se tornem sublimes. Essa potência chama Hladini Shakti, é que separa o absoluto em dois e faz os passatempos de Krishna em Vraja, sublime, brindavam. Essa é a energia. Igual nesse mundo age energia ilusória, lá quem age é esse tipo de energia Hladini, é Yogamaya, ou Hladini Shakti. Lá, esse tipo de energia que age, transcendental. É outro tipo de energia. Radha Krishna Pranayera Vrikriti Hladini Avinchicha Shakti Radha Krishna Unmadini. Hladini Shakti é a transformação do amor de Radha e Krishna, a inconcebível energia que intoxica Radha e Krishna. Agatanagata ite dhare Mahashakti Nirvikare Karyache Vikara Nurakti. Hladini Shakti tem poder supremo em fazer com que o impossível se torne possível. Ela produz transformações de amor sem ser afetada. Acabou isso. Próximo aí, Giovanni. Esse capítulo chama. Como é que tá aí? Giovanni. A verdade absoluta é incompreensível para os especuladores mentais. Realização depende da misericórdia de Krishna. Ebe Kautila Purva Purva Pakha Tarkikana Bhuje Jadi Chinte Varshalaksha. Agora, isso levantou uma questão improcedente na mente dos
especuladores, até mesmo eles meditarem nisto por centenas de milhares de anos. Ainda assim, não compreenderão. Então, sem a ajuda dos comentários dos Vaishnavas, os especuladores mentais jamais podem compreender essa diferença e não diferença, e também os vários tipos de energia, principalmente faz os passatempos de Radha e Krishna. Ou até de Narayana, Lakshmi, Rama, Sita no mundo transcendental. Não pode compreender. Krishna Jare Kripa Kore Shei Matra Jane Lakshavarsha Chintita Na Bhuji Beane. Apenas aqueles que são abençoados por Krishna podem compreender isto. Outros não compreenderão, até mesmo após pensarem por centenas de milhares de anos. De novo falo, tá vendo? Só pela misericórdia de sim. Gurudev, mestre espiritual, que alguém pode compreender. Isso. Se alguém ficar pensando por ele mesmo por milhares de anos, não vai compreender. Radha Krishna Pranair Vikarahladini Pranaira Parijan Mechitta Unmadini. A potência de prazer, Ladini Shakti, que é a transformação do amor estático de Radha e Krishna, se manifesta Radha e Krishna se manifesta no amor do casal divino e deleita seus corações. Este amor estático, então, se transforma. Radha Krishna Dui Bale Hayata Pranay Pranaya Hailita Be Vikaraghatai. Quando Radha e Krishna se tornam dois, o amor se manifesta. E quando o amor se manifesta, transformações de amor acontecem. Dui Deha Barage Vikaranachilo Tabe Karupa Dui Kemane Hailo. Anteriormente, Radha e Krishna assumiram dois corpos, e ali não havia transformações. Então, como uma forma se tornou duas, Hladini Haite Hai Dui Deha Bhed Kotava Hladini Chila Haila Prabhed. uma forma separou em duas devido ao Ladini Shakti, mas onde estava Ladini Shakti antes deles se separarem? Ei Prashneira Ekamatra Cheta Utar Desha Kalatita Krishna Tata Nirantar. A única resposta para essa pergunta é que Krishna é por natureza eternamente transcendental ao tempo e ao espaço. Alguém pode perguntar como se eles separaram, depois juntaram, se tornaram Chaitanya Mahaprabhu, onde que estava essa potência antes deles se tornar um? A resposta é essa aqui, ó. Por natureza, isso é transcendental. Krishna é transcendental a tempo e espaço, ou seja, não existe antes lá, passado, presente, nem futuro. Transcendental, tempo e espaço. Próximo aí chama como? Título? Não há consideração de tempo e espaço na divindade. Prakritira madhyedeka kalera prabhav bhuta bhavishyatera buddhi tahara swabhav.
a influência do tempo se encontra no mundo material. Então, é natural existir um estado de passado e futuro nesse mundo. Aprakrita tatve bhut bhavishyatnai nityavarta manatatha baliharijai. Na divindade, porém, não existe passado e futuro. Há apenas o eterno presente, que é indescritível. Vanmanira gochara prakrita tattva varnite aishe doshai matra satya. A divindade está além de palavras mundanas e faculdades mentais. Tentar descrevê-la será simplesmente defeituoso. Essa é a verdade. Aprakrita tatveka bhudosya nahi pai achintya shakti te samadhana bhai. Nós nunca encontramos nenhuma falta na divindade. Ó irmão, tudo é harmonizado pela energia inconcebível do absoluto. Urvaparahena kata kabhunahitai sarvadanutana sabarande matai. Nunca há sentido de passado futuro no absoluto. Lá, tudo é sempre novo e transborda de deleite. Ataeva tatveje akhanda khanda bhav samakale dekhise tatera swabhav. Assim, a simultânea existência de igualdade e diferença, ou de divisível e indivisível, situado no absoluto, são ambas partes da realidade absoluta. Viruddha dharmashraya tattvascharya janmenai hladini tabu kriyate nipun. O absoluto tem uma natureza contraditória. Esta é uma das incríveis qualidades do absoluto. Sem se manifestar, ainda assim, Radhini Shakti atua muito espertamente. Janmi bhara purveradha Krishne duikare duhe premera vikara nije janmadhare. Antes de pessoalmente aparecer como uma transformação do amor estático, Radhini Shakti faz arranjos para que Radha e Krishna apareçam. Radha. Radha e Krishna aparecem em duas formas separadas. Sua manifestação é faz Radha Krishna ser dois, e então manifesta ela mesma como transformações do amor entre elas. É porque tem uma diferençazinha. Lê de novo aí, esse aí. Antes de pessoalmente aparecer como a transformação do amor estático, ela, a Radhini Shakti, faz arranjos para que Radha e Krishna apareçam em duas formas separadas. A Radhini Shakti faz o mesmo Senhor Supremo se separar em duas formas como Radha e Krishna. Na verdade, Radha é não diferente de Krishna, esse que é o negócio. Eles se separam para passar tempo. Nitya Varta Manatatva Kala Doshahin Kala Dosha Vichara Prakriti Samichin. A verdade eternamente presente é livre da falta do fator tempo. Consideração de tempo se aplica apenas à existência material. Shri Advaya Tattva Radha Krishna Tattva Samakala Satya Nityara Suddha Tattva Suddha Sattva. O absoluto não dual e Radha e Krishna são simultaneamente existentes, eternos e espirituais.
Radha. Radha. Você tá falando igual americano, Lincoln. Radha. 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 Isso, tipo arara. Ah, ok. Ah. Próximo. Shri Radha, Shri Krishna são Shri Chaitanya. Ataiva Radha Krishna Duikaha Aduna Prakatamur Chaitanya Gosam. Então, Radha e Krishna agora se tornaram um e manifestaram-se como meu Senhor e Mestre Chaitanya. Aduna Balite Kala Bedhanahikar Aprakrite Kala Bedhanahitahasmar. Eu disse agora, porém não faça distinção referente ao tempo. Lembre-se de que não há tais distinções na divindade. Radha Krishna Chila Bel Chaitanya Gosani Ebalila Kaladosa Satya Vastu Harai. Antes havia Radha e Krishna, e agora eles se tornaram Senhor Chaitanya. Se você diz isso, você convida à falta do tempo material e então compreende o absoluto erroneamente. Irmão, se você considera que a palavra Ekatma indica Sri Chaitanya e que ele se tornará Radha e Krishna, então você fará uma distinção temporal entre eles. Deu para entender? Você vê, em vários versos ele está falando sobre esse ponto aqui. Entenderam aí? Radha e Krishna se transformam no Senhor Chaitanya, se juntam para se tornar o Senhor Chaitanya. Só que não tem essa coisa de tempo, de tempo, essa linha do tempo, porque Krishna é transcendental e não sofre influência, não tem influência de tempo. Ele não tem como medir o tempo. Então não Isso, dá para pensar em uma linha temporal, porque se for pensar de uma maneira de linha temporal, então está entendendo de forma errada. isso. Isso que ele está falando. Se alguém fala, antes era Radha Krishna e depois da onde? Lá não tem passado, presente e futuro. Então, isso é só consideração material. Lá é transcendental, então não existe distinção nisso. Agre Radha Krishna Kiba Satirananda Ei Vichare Vritta Kala Nakarakarta. Quem existia primeiro? Radha e Krishna ou Sri Chaitanya? Não desperdice seu tempo analisando isso. Balyatya Prakrite Sabhavartaman Chaitanya Krishna Tetarke Savadhan. Eu já disse que tudo na divindade existe eternamente no presente. Então, seja cuidadoso ao argumentar sobre Sri Chaitanya e Sri Krishna. Samakala Nityakala Dvitattva Satya Akhanda Advaya Lila Tattvira Mahatva. Sri Chaitanya e Sri Krishna existem simultaneamente e eternamente. Seus indivisíveis e não duais passatempos são sua glória. Pranaya Vikara Shakti Shailadini Duitatve Samakala Rakhe Jani. Nós compreendemos que a transformação do seu amor, Hladini Shakti, simultaneamente mantém ambos, Sri Chaitanya e Sri Krishna.
Shaita Chaitanya Eve Prapancha Prakate Sankirtana Kare Bule Ganga Sindhu Tate. Shri Chaitanya agora se manifestou no mundo material. Ele vaga às margens do Ganges e do oceano, cantando o santo nome com seus associados. Krishna Lila Radhikae Sri Chaitanya Lila Pranaya Vikara Jati Ukkata Haila. Os passatempos de Shri Chaitanya são muito mais significantes do que os passatempos de Shri Krishna, nos quais a transformação do amor estático se manifestou de uma maneira não usual. Utkata Haye Krishna Radha Bhava Jyoti Makhaila Prema Bhare Ala Jinisati. Intensificando, a casta potência de prazer Hladini Shakti envolveu Krishna com o coração e aura de Radha. Vrajiradhika Sukha Navadvipa Dhame Paila Purata Krishna Si Nijakama. Aparecendo como a encarnação dourada para satisfazer seus desejos, ele, Shri Krishna, sentiu mais êxtase transcendental em Navadvipa do que em Vraja. O Prabhu, eu fiquei uma dúvida aqui. Quando ele fala do espaçamento do X Chaitanya, são mais significantes do que os passatempos de Krishna. Porque ele interpretou aqui de uma maneira tática, de uma maneira não usual. O que seria essa maneira não usual aqui? Porque são mais intensos, no sentido que é mais intenso. Transformações de amor nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu é mais intenso do que nos passatempos de Krishna. Isso Jagadananda Pandita está falando. Vai explicar mais. Próximo. A natureza de Shri Chaitanya. Chaitanya Murati Krishnera Purva Swarup Krishna Murti Chaitanyera Swarup Aparup. Shri Chaitanya é a extraordinária forma de Shri Krishna, e Shri Krishna é incomparavelmente encantadora forma de Shri Chaitanya. Hladinira Duisaja Paramamadhur Madhu Haite Madhur Taha Haite Sumadhur. Essas duas formas manifestadas por Hladini Shakti são surpreendentemente doces. Elas são mais doces do que o mais doce néctar, e ainda mais doce do que isso. Sumadhur Sarupa Krishner Chaitanya Murati Nirantara Karitate Dandavanati. Constantemente eu caio ao solo em reverência à residência da doçura suprema, a forma de Shri Krishna conhecida como Shri Chaitanya. Jajibala Ekatma Sabde Brahma Nirvikar Jahaite Radha Krishna Sarupa Shaka. Alguns podem dizer que a palavra Ekta refere-se ao Brahma impessoal, de onde Radha Ekatma refere-se ao Brahma impessoal, de onde Radha e Krishna assumiram suas formas. Alguém pode falar isso? Que a palavra Ekatma significa o não diferenciado Brahma. E aí desse Brahma veio as formas de Radha e Krishna. Alguém pode argumentar isso? Ei Siddhanta Haite Naresh Lokera Bhase
Seiduye Katma Chaitanya Prakashi. Porém, tal conclusão não pode ser a intenção do significado deste verso. Os dois, Radha e Krishna, são apenas uma entidade, Atma, e se manifestou como Shri Chaitanya. Bom, Brahma, O Brahma é o brilho corpóreo de Chaitanya. brilho corpóreo. Corpóreo, isso. Chaitanya Nayana Kabhu Brahma Nirvikar Ananda Vikara Purna Visuddha Sakar. Chaitanya nunca é o Brahma pessoal. Ele tem uma forma espiritual que é preenchida com transformações de êxtase. Brahmatara Striyangera Jyoti Nirvishesh Brahmera Pratista Krishna Chaitanya Vishesh. O próprio Shri Krishna Chaitanya é a origem do Brahma. O Brahma é o não diferenciado brilho da sua divina forma. Deve é o contrário. É o Brahma não diferenciado. O aspecto impessoal é que é simplesmente o brilho do corpo de Radha e Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, ele vem igual o brilho do sol vem do sol. Esse Brahma não diferenciado, que é a luz, vem do corpo de Chaitanya Mahaprabhu. É o contrário. Não que do Brahma não diferenciado vê as formas, não. Isso de Jagadananda está explicando. Ataeva ekatma sabde te Sri Chaitanya Bhujena Pandita Ga Sarupa Didanya. Assim, pois o Charup da Modar e outros eruditos renomados compreendem o Ekatama como indicando Chaitanya. Não é assim que Swarup Damodar e outros grandes eruditos compreendem a palavra Ekatma. Significa Chaitanya Mahaprabhu. Ekatma significa um só. Radha Krishna, quando se torna um só, ele se torna quem? Sri Chaitanya Mahaprabhu. A palavra Ekatma significa isso. Seito Ekatma Tatve Kara Paranam Radha Krishna Seva Pabe Siddha Habekam. Eu caio ao solo em referência a esse Ekatma. Por fazer isso, você obterá o serviço a Radha e Krishna. Todos os seus desejos serão satisfeitos. Em reverência. Você obterá serviço a Radha Krishna por cair ao solo e prestar reverência a esse Ekatma que é Sri Chaitanya Dev. Vamos lá. Pode ir direto, vamos lá. Paramatma é a porção plenária de Sri Chaitanya. Jadibala Ekatma Shabdehai Paramatma Jahai Teradha Krishna Hai Duyatma. Alguns dizem que a palavra Ekatma se refere à superalma, da qual Radha e Krishna se tornaram duas entidades. Shlokera Bhaseta Kabhuna Hesida Chaitanyakya Sabdehai Vadai Viruddha. Este nunca pode ser o significado deste verso, especialmente a palavra Chaitanya Kya contradiz isso completamente. Mula Tattva Sri Chaitanya Sarup Janibo Taharam Saparamatma Sarvada Bhujivo. Saiba que
Shri Chaitanya é a verdade original e que a superalma é sua porção plenária. A superalma também é expansão da forma ou de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Tanto o Brahma pessoal quanto o Paramatma são expansões ou vêm de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu é a verdade original, ou seja, é o próprio Krishna, com sentimento e brilho de Radha. Radha Krishna Aikyase Ekatma Swarup Sri Chaitanya Mora Pranatha Paru. A verdade absoluta é a forma combinada de Radha e Krishna. Esta mesma verdade, Shri Chaitanya, é o maravilhoso e sublime Senhor do meu coração. Radha Pada Dashyami Radha Pada Dashi Radha Jyoti Suvalita Rupa Bhalavasi. Eu sou uma servente dos pés de lótus de Shri Radha. Eu sou uma servente dos pés de lótus de Shri Radha. E eu amo a forma do Senhor que é adornada com a sua aura. Parat Parashati Sutta Taharacharane Danda Paranamamor Ananya Sharane. O filho de Sati é a entidade suprema e eu caio aos seus pés. Ele é meu único refúgio. Sati Devi é o nome da eterna mãe de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mãe significa amor de mãe, não é que Deus não tem mãe. É auto-manifesto, mas controlado pelo amor maternal de Yashoda. A mesma Yashoda nos passatempos de Chaitanya é Sati. Por isso que a gente canta Jaya Satinandana Jaya Gaura Hari. Nandana quer dizer filho. Sati é a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, Sati Devi. Suta também quer dizer filho. Sati Suta. O filho de Sati é a entidade suprema. Esse foi o capítulo 1. Prema Vivar. Quem tem alguma coisa aí? Não, Prabhu, obrigado. Pergunta aí? Lincoln? Giovanni? Não, Prabhu, tranquilo. Não, Prabhu, tranquilo também. Essa mais a questão do tempo, né, Prabhu? Que a gente está acostumado a essa condição temporal e para eles essa questão do tempo não existe, né? A gente que costuma dividir aí passado, presente, futuro, né? E para eles é uma coisa, né? Gente, tempo. Gente. Vamos lá. O capítulo 1 terminou. Tá sem som aí, Dan. Já tinha começado. Eu estava pensando que ia ler alguma coisa. Pode começar? Bom. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya
Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Sunavadi Achaka Vishakarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Swanyavadi Ashacha Deshatarine Namo Vishnu Padaya Chirajikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Padaya Iradikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasani Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Dharika Giridhar Ji Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai. Shri Jagadananda Pandit Mahasaya Ki Jai. Shri Varta Grantha Ki Jai. Jai. Todos os glórias devotos reunidos que Jai, Shri Harinam Sankirtan que Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Obrigado, Valeu. Prabhu. Boa noite a todos. Tchau.